Meu nome é Clara e tenho 32 anos. Sempre fui uma pessoa cética, do tipo que busca explicações racionais para tudo. Mas isso mudou na noite em que fui confrontada com algo que desafiou todas as minhas crenças. Algo que me fez questionar a própria natureza da realidade. Não sou mais a mesma desde então. E se você tiver a paciência de me ouvir, eu lhe contarei a história que destruiu minha sanidade. Era uma noite de sexta-feira, uma daquelas noites abafadas em que o calor parece grudar na pele, tornando o ar difícil de respirar. Eu estava exausta após uma semana particularmente difícil no trabalho, e tudo o que queria era relaxar e esquecer o mundo. Liguei para minha amiga Joana, que morava a alguns quarteirões de distância, e a convidei para uma noite de filmes em minha casa. Joana chegou por volta das 8 da noite, carregando uma sacola cheia de petiscos e 2 garrafas de vinho. Escolhemos um filme qualquer, algo leve para nos distrair, e nos acomodamos no sofá. Entre risadas e goles de vinho, a noite seguia tranquila, sem nada de especial. Até que a energia caiu. O apartamento mergulhou em uma escuridão profunda, interrompendo nossas conversas. Ficamos em silêncio por um momento, esperando que a luz voltasse, mas não voltou. Joana, sempre prática, pegou o celular e ativou a lanterna, iluminando o ambiente ao nosso redor. Decidimos procurar algumas velas e lanternas na cozinha. Foi quando começou. No caminho para a cozinha, senti uma mudança sutil no ar, como se algo estivesse nos observando. Tentei ignorar, achando que era apenas o resultado do vinho e da escuridão repentina. Mas Joana parou de repente e segurou meu braço com força. "Você ouviu isso?" Ela sussurrou, com os olhos arregalados. "Ouvi o quê?" Perguntei, tentando manter a calma. "Um barulho." "Parecia um gemido", respondeu ela, apontando para a porta do corredor. O medo começou a crescer dentro de mim, mas decidi não demonstrar. Caminhei até a porta e a abri, deixando a luz do celular de Joana iluminar o corredor. Não havia nada lá, apenas a escuridão familiar do apartamento. Mas então, ouvimos novamente um som baixo, distante, como se alguém estivesse chorando. "Está vindo do quarto", disse Joana, sua voz tremendo. Eu queria dizer a ela que estava imaginando coisas, que não havia ninguém ali, mas não consegui. Havia algo naquele som, algo que parecia real demais para ser ignorado. Caminhamos lentamente até o quarto, com o coração batendo mais rápido a cada passo. Quando entramos no quarto, o som parou. O ambiente estava exatamente como eu havia deixado, com a cama feita e os móveis organizados. Mas havia uma coisa fora do lugar. O espelho do guarda-roupa estava coberto por um pano preto, algo que eu tinha certeza de que não estava ali antes. "Você colocou isso aqui?" Perguntei a Joana, tentando soar normal. Ela balançou a cabeça negativamente, o medo estampado em seu rosto. Minha mente começou a girar, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez eu tivesse coberto o espelho e esquecido. Sim, era isso. Mas antes que eu pudesse terminar de formular essa desculpa na minha cabeça, o som voltou. Um lamento baixo, triste, que parecia vir de dentro do espelho. Eu deveria ter corrido naquele momento. Deveria ter pego minhas coisas e saído daquele apartamento sem olhar para trás, mas eu não consegui. Algo me fez caminhar até o espelho, estender a mão e puxar o pano. Quando o fiz, vi o reflexo de Joana e o meu, como esperado. Mas havia algo mais. No canto do espelho, bem atrás de nós, havia uma figura escura, indistinta. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que aquilo não era uma pessoa, era algo que não deveria existir, e estava nos observando. Joana soltou um grito, e eu me virei rapidamente para olhar para trás, mas não havia nada ali, apenas o quarto vazio. O reflexo, no entanto, continuava lá, a figura sombria agora mais próxima, como se estivesse tentando sair do espelho.
Foi então que as luzes piscaram e voltaram, banhando o quarto em uma luz fraca, mas reconfortante. O reflexo desapareceu e o som cessou. Ficamos ali paradas, ofegantes, sem saber o que dizer ou fazer. Vamos sair daqui, sussurrei, pegando a mão de Joana e a puxando em direção à porta. Ela não protestou. Parecia tão apavorada quanto eu. Saímos do apartamento às pressas, descendo as escadas sem sequer olhar para trás. Quando finalmente chegamos à rua, o ar fresco da noite nos envolveu, mas não aliviou a tensão. Joana estava em estado de choque e eu me sentia à beira de um colapso nervoso. Decidimos ir para a casa de Joana, onde passamos o resto da noite em silêncio, sem coragem de discutir o que havia acontecido. Nem mesmo tocamos no assunto. Era como se falar sobre aquilo tornasse tudo mais real, mais ameaçador. Na manhã seguinte voltei ao meu apartamento, mas não consegui entrar. Fiquei parada na porta, com a chave na mão, sentindo um medo irracional de cruzar aquele limiar. Algo dentro de mim dizia que se eu entrasse, nunca mais sairia a mesma pessoa. Desde aquela noite, nunca mais voltei a morar naquele apartamento. Mudei-me para outro lugar, bem longe, mas o que quer que eu tenha visto naquele espelho me segue até hoje. Às vezes, sinto sua presença como uma sombra no canto do meu olho. Em outras ocasiões, ouço o mesmo gemido, o lamento baixo e triste que ecoa em minha mente. Eu sei que ele está esperando o momento certo para me levar de volta para o lugar de onde veio. E quando isso acontecer, sei que não haverá escapatória.